Fala, meu gás nobre! Mais uma aula de Química com o professor JP. Tudo pizza aí com vocês? Então, ó, se liga que na aula de hoje é mais um bloquinho de estequiometria. Hoje mostrando para vocês a relação importante de trabalhar dentro de uma equação química, reagente limitante, reagente em excesso. Então, você já vai escrever uma equação, certo? Nesta equação química, você vai fazer uma análise. Quem é o reagente que, de fato, vai limitar a quantidade a ser reagido na reação e a quantidade de um reagente que vai estar em sobra, em excesso, que não é interessante. Nós temos que tirar o excesso e deixar aquela quantidade limitada para poder a reação se processar com rendimento, né, A, B ou C por cento. Né? Vem comigo que eu vou te mostrar as etapas e depois uns 2, 3 modelos aqui de exercício, aplicando na prática, de fato, o que nós temos aqui já a colocar. Primeiro, escrever a equação química. Muitas das vezes o problema te dá o enunciado, que fala, em um recipiente, foram adicionados 40 gramas de ácido sulfúrico com 40 gramas de hidróxido de sódio. Determine quem é o reagente limitante, o reagente em excesso, o rendimento da reação. Ele pede isso, letra A, B, C e etc. Mas ele diz que num recipiente colocou uma quantidade de ácido sulfúrico, 40 gramas, pegou hidróxido de sódio, também colocou no mesmo recipiente 40 gramas, e ali teve uma reação de neutralização. Só que ela não está escrita. Está numa linguagem, né, escrita, uma linguagem. Mas você vai transformar a linguagem para uma equação química. E em outros momentos, né, o Enem, acontece muito isso, de colocar para você escrever a equação, em outros momentos vai vir a equação já colocada para você abaixo do enunciado. Tá? Segundo passo, qual que é que você tem que fazer? Balancear a equação química. Nem sempre a reação está balanceada. E você, como aluno, você não pode já acreditar que todas as reações que são fornecidas lá no exercício, na questão do vestibular, já está balanceada. Não, senhores, você tem que ter o cuidado de passar os olhos, saber se a reação está ou não balanceada. Se estiver, segue viagem. Se não, fazer o balanceamento, ou por tentativa, ou por oxirredução. Né? Os dois métodos aí conseguem balancear. Terceiro, depois de feito o balanceamento, o que é que você precisa? Da proporção em mols. Aqueles coeficientes estequiométricos que você colocou para balancear a equação, você vai usar eles como uma proporção estequiométrica. 1 mol, 2 mol, 3 mol, 1 mol, dos reagentes aos produtos. Porque ele pode pedir uma quantidade tanto de reagentes como também de produto. Né? A estequiometria é esse lance. Quarto, fazer as conversões ou relações estequiométricas. Quando eu coloco esse item aqui, que é o quarto, para você fazer essas conversões ou relações, é para você se atentar se ele está fornecendo número de mols, número de moléculas, massa. Então, você vai ficar atento a quem? As relações estequiométricas. E as conversões que você vai utilizar, tá? Os coeficientes já existem. Agora, além dos coeficientes que você já determinou lá na equação, balanceada. Agora ele pede mol, massa, volume, número de moléculas, número de átomos. Então, são essas conversões aí que você tem que ficar atento. As relações que eu falo estequiométricas, tá? Porque ele vai te fornecer massa. Mas, de repente, você já está trabalhando com número de mols também no enunciado. Então, você tem que trabalhar com a mesma unidade de medida. Mol para massa, né? Massa para mol, enfim, trabalhar com a mesma unidade de medida para evitar erros nos seus cálculos. Quinto e último, colocar as massas da receita. Então, o enunciado ele sempre vai fornecer valores em número de mols, em massa, em moléculas, em átomos, né? Volume, nas condições normais ou não, né? Ambientais, TP,
Você vai ter que ficar atento a isso. Por isso que tem que haver as conversões. Porque você escreve a equação e depois trabalha essas etapas. E, por fim, você aplica a regra de 3, né? As leis ponderais de Proust, e resolve o problema, tirando o excesso daquele reagente. A reação, ela tem reagentes e produto. Quando eu tenho apenas um dado a ser fornecido no enunciado, você já aplica o quê? Regra de 3, não é isso? Vai achar aquela substância lá que é X, ou para o próximo reagente, ou para algum dos produtos. E quando ele fornecer 2 valores para os reagentes, que nós estamos trabalhando reagente limitante e reagente excesso. Então, numa reação química, eu vou ter ali meus reagentes, tá? Esses reagentes, cada um foi fornecido uma quantidade em, aí vem, mol, massa, tá? É isso que eu estou chamando a atenção de vocês aí. Aí você vai ter que fazer o quê? Saber quem é de fato vai reagir 100% e quem daqueles reagentes vai estar em excesso. Aí você aplica os cálculos para resolver o problema. Por isso que estão aqui as regras que o JP colocou para vocês, tá? E vamos aplicar um exemplo aí na forma de exercício e resolvê-lo, aplicando essas regras aqui, tá ok? Então, reagente limitante e reagente em excesso. Quando que eu sei? Vai ter critérios para você aqui, na hora do cálculo, descobrir junto com o JP aqui a maneira bem tranquila de você resolver problemas que envolvam reagente limitante, reagente em excesso. E tudo mais, aplicar o quê? Rendimento. Saber quantos por cento essa reação ela produziu. Vem comigo. Olha só. Vamos colocar aqui, ó. Num recipiente, como eu estava falando no início, vamos criar aqui um exemplo. Num recipiente, foram misturados 40 gramas de ácido sulfúrico com 40 gramas de hidróxido de sódio. Então, houve ali uma reação química dentro desse recipiente, ok? Agora, vamos colocar o primeiro item, né? Quem é o reagente limitante e quem é o reagente que está em excesso? Viu o problema? Cadê a reação? Não apareceu. É um daqueles casos que eu estou dizendo. Então, você agora vai transcrever essa linguagem química para uma equação química. Você já teve aulas de funções inorgânicas, ácidos, sais, base, óxido, peróxido, comigo, né? Você sabe muito bem agora fazer a reação. Então, vamos aos passos. Primeiro, escrever a equação. H2SO4 mais hidróxido de sódio, ácido base, vai formar quem? Sal e água. Uma reação de neutralização. Então, nesse exemplo, você tem o ácido quem? Sulfúrico, H2SO4, hidróxido de sódio, NaOH. Ok? Você conhece das cargas, né? Você conhecendo das cargas, aquela tabela de cátio e ânion, o sódio tem carga mais 1, a hidroxila menos 1. O grupo sulfato tem carga 2 menos. E o hidrogênio mais 1. Isso aqui você sabe trabalhar a determinação das cargas aqui de cada um desses átomos. Então, você vai ter a formação do Na2SO4. Formou sulfato de sódio. Por quê? O sulfato tem carga 2 menos. E o sódio tem carga mais 1. Então, carga mais 1. E aqui era 2 menos. O que é que aconteceu? Desceu, não foi? Olha lá. E o 1, como é oculto, não precisa aparecer um parênteses aqui depois do 4. Mais moléculas de água, porque é uma reação de neutralização. Quantos hidrogênio? 2. Quantas hidroxila? 1. 2 vezes 1. Quantas moléculas de água? 2. Então, você já tem aqui, ó, 2 mols. Você já acertou um coeficiente ali bacaninha, ó. Olha lá. 2 mols. Ok? 2 átomos de
Sódio, aqui eu tenho 1. Então, eu coloco 2 para ficar igual. Para não alterar o resultado, coeficiente estequiométrico ali do sal, 1. O ácido sulfúrico, olha só, oxigênio, 4 com mais 2 aqui, 6. 2 com mais 4, 6. Então, hidrogênio, 2 com mais 2, 4. Para não alterar aqui, vai ser 1 também. Olha aí o que é que você tem. Beleza? Proporção. Eu disse para vocês. 1 mol está para 2 mols, né, de sódio. Aqui eu tenho 1 mol do sulfato de sódio. E lá no produto, 2 mols de quem? Da molécula de água. Olha aí o que é que você acabou de escrever. Aquele item que você tem como terceiro passo. Primeiro, escrevi a equação. Segundo, foi feito o balanceamento da equação, utilizando os coeficientes estequiométricos. Terceiro passo, o que é que o JP colocou lá para você? Escrever a proporção em números de mols, para você saber se vai ser multiplicado por 2, por 3, e assim por diante. Esses valores aqui, eles são importantíssimos para nós. Sem eles aqui, ó, você vai cometer erros fáceis, achar que tudo é 1 e 1, ou tudo é 2, 2 e 2, né? Para com isso. Aí o que é que você vai fazer agora? Analisar que ele me forneceu no exercício 40 gramas de hidróxido de sódio e 40 gramas de ácido sulfúrico. Então, ele me forneceu, ó, o quê? Massa. A relação massa, não foi? E o que é que eu tenho aqui? Mol. Então, eu vou transformar também os números de mols, né? Vou transformar os números de mols para quem também? Para massa. Vou escrever aqui, tá? Vou transformar mol para massa. Então, qual a relação que você vai ter? Massa, que é a receita fornecida, com massa molar que você vai buscar na tabela periódica para determinar a massa correspondente a 1 mol. Correto? Então, fique atento, busca a sua tabela periódica, que agora você vai buscar essas conversões comigo, ó. Vamos fazer aqui no cantinho. H2SO4. Deixa eu fazer aqui de maneira organizada para você relembrar comigo. O hidrogênio lá na tabela periódica, a massa atômica dele, 1. Só que eu multiplico por 2. O exercício pode fornecer ou não essas massas. Você tem que buscar na sua tabela periódica, né? Larga de moleza, querer tudo prontinho lá no exercício. Aqui vai ser 2. O enxofre, ele tem massa 32. Multiplico por uma vez, ó. Vai ser 32. O oxigênio na tabela vale 16. Multiplicado por 4 vezes vai dar 64. Querido, somando tudo isso aqui, você vai encontrar uma massa de 90 e quanto? 98 gramas para cada 1 mol. Então, 1 mol de ácido vale quanto em massa? 98, correto? Então, você está fazendo isso por quê, Jota? Porque ele me forneceu na receita o quê? Massa. E a primeira linha que eu tenho abaixo da equação, eu coloco os números em mols. Dali, eu vou converter se é para massa, se é para volume, se é para número de moléculas, para amarrar com as informações que eu tenho lá na receitinha fornecida, que é massa. Do mesmo jeito, nós vamos fazer para o hidróxido de sódio. Você sempre trabalha, pessoal, de maneira organizada, tá bom? Sempre procura trabalhar de maneira organizada, para você não se confundir nos seus cálculos. Vamos lá. Tabela periódica, o sódio vale quanto? 23. O O, 16. Hidrogênio, 1. Beleza? Sódio, uma vez. Então, vai ser 23. E 16, uma vez. 16. Hidrogênio, uma vez. 1. Somando tudo, você vai ter quanto? 23 mais 16, 39. E um que você encontrou aqui, embaixo, foi de 40 gramas por
mol. Então, para 1 mol do hidróxido de sódio, você tem uma massa de quantos gramas? 40. Agora, olha só, importante. Quantos mols eu tenho lá? 2. Então, vai ser 2 vezes 40. Vai me levar para quanto? 80. Se 1 mol tem massa 40, e o coeficiente aqui balanceado? 2. Corresponde 80. Ok? Precisa determinar a massa desse sulfato de sódio e da molécula de água? Aqui não precisa. Né? Ele não pediu para você determinar quantos gramas do sulfato, né, do sal foi formado, assim como da água. Ele só pediu aqui, por enquanto, na letra A, identificar o reagente limitante e o reagente em excesso. Aí nós vamos descobrir quanto em valores que estão reagindo e quanto que estão passando. E quem são estes reagentes? Será que o limitante é o sulfúrico? Será que o excesso, o reagente em excesso é o hidróxido de sódio? Ou o contrário? Tá? Nós vamos chegar lá. Então, essa primeira parte, você determinou junto comigo, olhando na tabela periódica, a massa molar da substância. Sulfúrico, massa molar da substância hidróxido de sódio. Você tem 40, aqui tem 98. Beleza? Esqueceram aí? Anota aí para nós, por favor. Nós precisamos apagar para continuar fazendo o cálculo. Tá? Então, vamos reescrever, tá? Embaixo desses números aqui, ó, 1 mol, eu vou colocar 98. Abaixo de 2 mols, eu vou colocar 40 vezes 2, que vai corresponder a 80. Ok? Você pode até fazer a regrinha de 3 aqui no cantinho, ó. 1 mol tem quantos gramas? 40. Você acabou de fazer aqui embaixo. Mas são quantos mols do hidróxido de sódio? 2 mols. E vai ter quanto de massa? X. Quando você resolver aqui, o teu X vai valer quanto? 40 vezes 2 vai dar 80 gramas. Ok? Regrinha de 3, você trabalha lá para você provar aqui que realmente é 80. Tá? Como vocês já anotaram os valores, eu apago aqui embaixo para poder aproveitar a própria reação escrita. 1 mol, então, tem 98 gramas. 2 mols foram calculados lá na direita do quadro. 80 gramas. Porque era 1 mol, 40 gramas. Ele foi calculado 40. Você lembra, tá? Deixa passar batido, não, faz favor. 40 vezes 2 dá 80. Pronto. Você colocou o quê? As massas. Agora vamos olhar nas receitas. Vamos olhar nas receitas. Quanto que tem na receita lá em cima, lá de cada um, ó? 40 de um, 40 de outro. Então, para trabalhar reagente em excesso ou reagente limitante, ele tem que fornecer 2 valores lá no enunciado. Um só, não tem como eu achar quem está em excesso. Então, aquele reagente, ele vai encontrar uma quantidade, né? Aplicando a lei de Proust, ponderais, e até mesmo a lei da conservação das massas, né? De quem? Lavoisier. E aqui você agora traz os valores. 40 gramas de H2SO4. Aqui. E também ele forneceu 40 gramas de quem? Do hidróxido de sódio. Tá vendo lá? 40 gramas de hidróxido de sódio. Ó, tudo isso, a primeira linha, mol, foi transformado para massa. Aí eu fui lá na receita e achei a última linha também em massa. O que é que eu disse? É a relação massa e massa. Essa é a conversão que você vai estar fazendo, massa e massa. E agora, queridos, olha só aqui o esquema. 98 gramas está para 80 do hidróxido de sódio. Coloquei dentro do recipiente, como ele diz no enunciado, peguei um recipiente e misturei. Né? Esses dois aqui, pode ser o Becker, né? Peguei um Becker ou uma outra vasilha lá, ela é Mayer, e misturei os dois, sei que produziu sal e moléculas de água. Agora, vamos analisar aqui o seguinte. Como descobrir agora quem está em excesso? E quem é que reage 100% aqui? Quem é o limitante e quem é o reagente em excesso? Queridos, ó, de 80
80 foi para 40. Você dividiu por 2, né? Metade, né? 98 para 40. Então, você vai analisar comigo essa proporção aqui da seguinte maneira. Vamos multiplicar cruzado. Deixa eu fazer uma... Você está vendo o cantinho? Fazer lá para o cantinho. Aqui. Fazer lá para cima. E aqui. Vamos pegar aí e multiplicar. É para descobrir, nesse exato momento, quem de fato vai estar reagindo, quem vai estar em excesso. Vamos pegar 40 vezes 80. 3.200, né? Olha só o esqueminha aqui para descobrir. Ó. 40 vezes 80. Deu 3.200. Ok? 3.200. Posso colocar aqui também para cá 3.200. Coloquei? Então, multipliquei aqui. A primeira aqui deu 3.200, né? Agora eu vou multiplicar lá para achar esse valor. Tudo pizza, pessoal? 40 vezes 80. 3.200. Joia? Agora, 98 vezes 40. 98 vezes 40. 3.920. 3.920. Olha bem isso aqui que é o esquema da coisa. Deixa eu mostrar a câmera aqui. Ó, multiplicou cruzado. 80 vezes 40. 3.200 debaixo da primeira coluna aqui, correto? O ácido fúrico. Ó, 3.200. Marca bem. 98 vezes 40. Então, essa segunda coluna do meu reagente aqui, hidróxido de sódio, deu 3.920. Vou perguntar para você. Qual desses dois valores é o maior? 3.200 ou 3.920? Fala aqui para mim, fala. Ó, presta atenção. Eu estou fazendo a multiplicação cruzada aqui no final para descobrir quem é o reagente limitante e o reagente em excesso. Você acabou de dizer que essa primeira coluna ali deu 3.200. Multiplicou, cruzado, deu 3.200. De cima para baixo. De cima para baixo. A segunda coluna aqui, que é o hidróxido de sódio, 3.920. Então, esse valor aqui, fala para mim que ele é maior. É maior que 3.200. Então, esse número é maior. Então, descobriu, né? Que o hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio vai estar em excesso. Quem tem maior valor está em excesso. Quem está em menor valor é o reagente que nós chamamos de limitante. Reagente limitante. Então, você acabou de descobrir, deixa eu mostrar a câmera aqui, por favor. Ó, no esqueminha, dos dois valores, multiplicação cruzada, de cima para baixo, olha que beleza, de cima para baixo, primeira coluna, quando você multiplicou, deu 3.200. A segunda coluna, quando você multiplicou, que olhou, deu 3.920. Esse é um valor maior. Então, nós sabemos que esse reagente, ele se encontra em excesso. Então, descobrimos quem é o reagente limitante, o reagente que está em excesso. É o hidróxido de sódio. E quem é o reagente limitante? Depois eu escrevo no final, bonitinho, o ácido sulfúrico. Então, vamos descobrir, então, quanto de fato vai reagir no lugar de 40 gramas. Não é isso? Porque 40 gramas não pode ficar aqui para reagir, porque sabemos que parte desse 40 gramas vai sobrar. E uma parte vai reagir. Vamos buscar essa quantidade? Então, você reescreve dizendo 98 está para 80.
98 de quem? Do ácido sulfúrico, tá? Do ácido sulfúrico. E aqui, do hidróxido de sódio. Beleza? 40 gramas vai reagir, né? Do ácido sulfúrico. Nós descobrimos que é o reagente limitante. E aqui é quem? X. O que é o X? É a quantidade que vai reagir. É a quantidade que vai reagir. Porque eu sei que 40 gramas que foram adicionados, tem uma parte que vai reagir e uma parte que vai ficar em excesso. É só pegar 40 e descobrir do que vai reagir. Vamos lá? Então, X é igual, 80 vezes 40, você já tem calculado aqui, ó. Por isso que é importante o cálculo e deixar anotadinho, ó. Dá 3.200. Dividido por quanto? 98. Tá? Então, agora você pega lá e efetua. 3.200 dividido por 98. 32,65. 32,65 gramas do hidróxido de sódio, que vai estar o quê? Reagindo. Então, viu aí como é que é simples para poder achar a quantidade do reagente que está em excesso? 98 está para 80. 40 não mexe, porque isso aqui sabemos que vai reagir 100%, porque ele é o reagente limitante. E esse é o reagente que está em excesso. Quem? O hidróxido de sódio. Acabamos de descobrir. No lugar do 40, você colocou quem? No lugar do 40 que tinha antes, você colocou quem? O X da questão. Quero descobrir quanto vai, de fato, reagir. Resolveu aqui a operação, multiplicou o produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aplicou, achamos quanto de fato vai reagir. 32,65. 32,65 gramas vão reagir nessa reação de neutralização. Ok? Quantidade em excesso. Vou mostrar lá em cima. Focar a câmera lá. Quantidade em excesso. O que é que você vai fazer para achar a quantidade que está em excesso? Quanto que inicialmente você colocou? 40 gramas, beleza? Menos a quantidade que você obteve, que foi encontrada ali embaixo, 32,65, lá no cantinho direito, ó. Reagiu. 32,65 gramas. Essa foi a quantidade que reagiu. Fazendo o cálculo, vai dar 7,35 gramas. Então, essa quantidade aqui sobrou. 7,35 é a quantidade que está em excesso. Então, você pegou 40 menos 32,65, 7,35 é a quantidade que está em sobra de excesso. E reagiu quanto? Reagiu quanto? Essa é a quantidade que reagiu. 32,65. Colocou 40. Essa quantidade reagiu e essa quantidade aqui, ó, está a mais. Tá? Então, reagiu 32,65, sobrou 7,35. Então, descobrimos quanto que está em excesso do hidróxido de sódio, que é o reagente em excesso, né? E quanto de fato está reagindo, que foi a continha feita aqui no cantinho direito do quadro. Beleza? Então, agora você só vem organizar a sua resposta. O que é que ele pediu? Quem é o reagente limitante? Quem é o reagente em excesso? Ó. Reagente limitante. É aquele que limita quanto que do que está em excesso vai reagir. Certo? Entendeu a moral da história? Reagente limitante. Quem é o fera? O ácido sulfúrico.
H2SO4. Esse é o reagente limitante. Então, ele vai limitar do que está em excesso, quanto de fato vai reagir. Tá ok? O outro reagente em excesso. Descobriu, né? Hidróxido de sódio. Né? Então, aqui você tem reagente limitante, reagente em excesso, quantidade que está em excesso, são respostas, quantidade do que reagiu, quantidade do que está em excesso é a mesma coisa, que está sobrando aqui, né? Tudo isso são perguntas que vêm nas alternativas para se julgar os itens, verdadeiro ou falso, né? Então, tá aí a questão finalizada. Certinho? Analisem bem aí o que nós fizemos até agora. Né? Escrevemos uma equação, fizemos o balanceamento dela, né? Escrevemos a equação, balanceamento, proporção em número de mols, conversão mol para massa, para ficar massa e massa, porque ele foi dado no enunciado uma mistura de ácido e base, 40 gramas de cada, né? Massa. Você vai e aplica estas conversões, regra de 3, para finalizar, aplica a regra de 3 e resolve. Quem de fato está em excesso e quem não está. E para poder você calcular esse tipo de reagente, tem que ser fornecido 2 massas lá no enunciado, para determinar quem de fato está reagindo e quem daquele em excesso reage. É o que nós fizemos aqui no cantinho. Ok? Então, do cidadão lá, 32,65 gramas. Finalizamos essa questão e podemos agora desenhar uma outra questão aqui para mais uma batalha. Ok? Então, temos que ter este cuidado na hora de ter atenção. Bastante atenção nesses exercícios aí. Número 2, né? Vamos criar aqui o número 2 como exercício modelo. Vamos lá. Ele pede para você considerar a reação. Então, ele pediu para considerar a reação, né? Beleza. Então, vamos lá. AgNO3 mais Ki, que é iodeto de potássio, setinha. AgI, olha só, ele já forneceu, por isso que ele pediu para considerar. KNO3, nitrato de potássio. E fornecendo-se as massas molares, já forneceu também as massas molares de cada um deles. Vou até colocar aqui por cima que a prata, ó, vamos colocar organizadamente aqui, ó, a prata vale 108 gramas por mol. Olha só que exercício, ele já evitou que você usasse a sua tabela periódica, né? Mas vamos lá. Nitrogênio, 14 gramas por mol. Exercício mais rico, né, de informação. Oxigênio, 16 gramas por mol.
toda a massa para 1 mol, né? Potássio, 39 ou 40, que ele forneceu, 39 gramas por mol. O iodo está faltando 127 gramas por mol. E em outros exercícios, ele já pode dar a massa molar da substância pronta, sem ter que você calcular separadamente. Aqui ele deu individual, tabela periódica aqui para nós. Aí ele diz o seguinte, se reagirmos 17 gramas do nitrato de prata, olha o que é que ele deu. 17 gramas do nitrato de prata. Então, ele forneceu uma massa, 17 gramas. Com 17 gramas do CAI. Coincidência, né, pessoal? Não é porque eu coloquei 40 gramas do outro e agora ele também veio e colocou 17, tá? Então, isso aí foi uma coincidência. Até uma questão de Minas Gerais, a UFMG. E aí, ele deu massa. Tá? Deu massa 17 e tem massa 17 aqui também. Reação está balanceada? Uma prata, uma prata. Um N, um N. 3O, 3O. Um K, um K. Está balanceado. Então, tudo aqui é oculto, né? O coeficiente. 1, 2, 3, 4. Se pedisse a soma dos coeficientes, marca a alternativa e carrega o número 4. Então, o que é que eu tenho? 1 mol. E aqui também do CAI, 1 mol. Fazer o cálculo separado, né? Aquele que agora que encontre a massa do nitrato de prata e coloca aqui, a massa do iodeto de potássio coloca aqui e trago para outra linha as massas que foram dadas, para descobrir o reagente limitante e o reagente em excesso. Então, vamos aqui fazer a continha. Ó, a prata. Depois eu apago aqui, tá? Ou então você já pode até fazendo direto. Ó, prata vale quanto? 108. Mais quanto? 14. Já vai para 122. E 14 com 8, 22. 122. 16 vezes 3, 48. Já aperta, né? Então, vamos nos organizar aqui, por favor. Prata, 108. Nitrogênio, 14. Oxigênio, 16. Está lá as massas de cada um. Né? Deixa eu mostrar aqui na câmera, aqui em cima. Vezes quanto? 3. Então, deu 48. Porque são 3 átomos aqui. 122 com 48. 122, 160, 170. Olha o que você achou aqui de massa para o cara. 170 gramas. Então, 1 mol tem 170 gramas. Iodeto de potássio, 39 com 127. Então, eu já posso somar, né? 39 com 127. O que é que você tem? 9 mais 7, 16. Sobe 1. 2 mais 3, 5. E 1 subiu, 6. Olha quanto que você encontrou para a massa molar do KI. KI em pé, né? O KI, o I está em pé. 166 gramas. Você achou a massa molar da substância para 1 mol. Massa molar da substância de 1 mol. Se caso aqui fosse 2, eu multiplicava por 2, aqui a massa dobrada. Ter esse cuidado dos coeficientes aí, faz favor. E agora, queridos? E agora que eu vou levar essas informações para baixo lá do 170. Ele forneceu quantos gramas? 17. Também do outro sal forneceu quanto? 17. Tranquilo, né? Multiplicação cruzada. Para achar agora o reagente em excesso e o limitante. Então, aqui você vai ter um valor. Aqui vai ter outro valor. E desses dois valores, quem é o maior? Quem é o menor?
Então, 166 vezes 17. 2.822. 170 vezes 17. 2.890. Perguntinha que o Jota faz. Quem dos dois números é o maior? Esse aí, tá vendo? A pergunta para você chegar, quem é o reagente que vai estar em excesso? 2.822. 2.890. Esse cara aqui é maior. Então, é essa substância aqui, ó, da mesma coluna dele, ó, que vai estar em excesso. Então, você vai escrever que está em excesso. Descobriu. Quem é que está em excesso? Só você olhar, ó. Tá aí. Então, quem é a substância que está em excesso? Então, esse é o reagente que está em excesso. Então, essa quantidade não reage. Então, aqui vai ser trocado por quem? Por um X. Essa quantidade aqui reage. Então, temos aqui o reagente, ó, o AgNO3 é o reagente limitante. E esse aqui é o reagente em excesso. Tudo pizza, né, pessoal? Já era, hein? Já era. Facilitou demais, hein? Agora vamos encontrar, fazendo a nova regrinha, ó. 170 está para quanto? 166. Quantidade que reage 100% do ácido, do nitrato de prata, 17. E aqui, X. Então, o que é que você vai encontrar? A quantidade que vai reagir. Quantidade que vai reagir. Ok? Então, vamos lá descobrir o X. Esses dois aqui multiplicados, você sempre já tem lá, ó, 2.822. Dividido por quanto? Aqui é o X da questão, então eu vou dividir por 170. Olha lá. Dividir por 170. Então você pega 2.822 dividido por 170. 16,6. 16,6 gramas. De quem? Do Ki, do cara que está em excesso. Que é o iodeto de potássio. Certinho? E quanto que vai sobrar? Que essa aqui é a quantidade que reagiu. Tá aqui. E a quantidade que vai estar em excesso? Qual é a continha que você faz? Você pega quanto? A quantidade, ó. Olha só a quantidade mínima que vai reagir, hein? Então, você colocou 17 gramas. 17 gramas, não confunda com 2.890. Isso aqui é o produto dos dois números para descobrir quem é o maior valor na multiplicação cruzada para determinar o que está em excesso. Maior valor em excesso. E aqui você obteve 16,6. Então, a quantidade de excesso é pegar 17 menos quanto? 16,6 e você acha quanto de fato está em excesso. Quanto? 0,4 menos 17, 0,4. Então, 0,4 gramas está em excesso. Né? Então, atente aí para a quantidade que sobra na reação. A reação ela está o quê? Processando. Mas 0,4 gramas você tem que lembrar de fazer a retirada no final. Né? Você pode aplicar processo técnico de separação e obter esse valor no final da reação. Tirar ele para a reação processar 16,6 gramas, reagindo com 17 gramas. Tá certo, pessoal? Então, mais um exercício resolvido. Caso ele perguntasse aqui, ó, quanto do sal produzido, para cá, 1, calcularia a massa aqui do iodeto de prata, e aqui colocava Y. Aí fazia o quê? A primeira coluna com a segunda, a primeira coluna com a terceira, a primeira coluna com a última, sempre fazendo regrinha de 3 e você achando a quantidade produzida desses sais, certo? A quantidade produzida desses sais. Lembrando que eu não posso trabalhar com quantidade que está em excesso da substância.
Então, se eu quero montar as regras de 3 para descobrir quanto do produto foi formado, eu uso o quê? O reagente que está limitante. O reagente que é limitante. Né? Mas se eu quisesse usar essa coluna aqui para comparar as demais, professor, aí no lugar de quem? No lugar de 17, eu posso usar quem de fato? 16,6. Aí o resultado do produto é o mesmo que eu estivesse utilizando os 17 gramas do nitrato de prata. Né? Porque aí eu passo uma regra de 3, trago a massa molar dele para cá e aqui X. Posso usar o 166 e aqui de baixo 16,6. E aí X, depois o outro X. E assim você calcula todas as substâncias envolvidas na reação. Sem problema nenhum. Ok? Dá uma analisadinha. Para você ver o modelo aí, mais uma. Tudo ok? Vamos deletar então. Você pode tirar até um print da questão. E depois a gente volta para fazer mais uma. Em relação ao produto. Trabalhando o rendimento da reação. Quando trabalha rendimento, você fala em rendimento, reagente está reagindo para produzir, para render. Então, produto rendimento eu tenho que relacionar quem? O meu produto com os meus reagentes. Eu tenho uma massa dada, essa massa vai estar para 100%, e a outra massa, X. Obtenho quantos por cento essa reação ela rendeu, estequiometricamente. Belezinha? Espero estar contribuindo aí aos poucos para vocês. Muita calma nessa hora. E aí vamos para mais um exercício aqui, modelo, que nós estamos fazendo. Considere a reação. Mais uma vez, né? Considere a reação abaixo. Então, beleza. Considere a reação. Vou mostrar aqui, por favor. Considere a reação. CH3BR mais hidróxido de sódio reagiram no recipiente e formaram CH3OH mais NaBr. Então, eu tenho os nomes fornecidos no exercício, tá? É uma questão do Enem, caiu no ano 2016, e ele dá a reação dizendo que brometo de metila, ele escreve os nomes para nós no exercício, reage com hidróxido de sódio, produzindo um composto chamado metanol e brometo de sódio. Então, são essas substâncias que ele forneceu segundo a reação. Aí você vai se preocupar com nomes, às vezes é importante, né, você saber, mas os próprios enunciados, principalmente de Enem, dos vestibulares, nem todos, eles escrevem o nome das substâncias no enunciado. E aí você transcreve para a equação, como eu já disse para vocês. Está balanceada? Vamos ver se está balanceada. CH3, CH3. BR, BR. Sódio, sódio. OH, OH. Tá ok, fechou. Tá balanceadinha, tá? Então você tem aqui 1 e 1. Então temos 1 mol dessa substância, 1 mol dessa substância reagente, 1 mol desses produtos, ó. Caso você queira trabalhar, né, com essas outras massas, eu disse, você puxa a estequiometria até o final. Continuando o problema, ele diz o quê? Quais são as massas que ele fornece para nós? As massas molares, você consulte na tabela periódica e veja o rendimento molar dessa reação, em que 32 gramas do metanol, então aqui você tem, ó o que é que ele está fornecendo para nós?
2 gramas do metanol. Então, ele forneceu 32 gramas do metanol. É a massinha da receita. Foram obtidos, porque se foram obtidos, tem que ser depois realmente da setinha, né? Foram obtidos. Obtidos esses dois. Esses reagidos. Né? Foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila. Desse brometo de metila. A partir de 142,5 gramas. De quem? Dessa substância aqui, brometo de metila. Está escrito no enunciado da questão. 142,5. E 80 gramas do hidróxido de sódio. 80 gramas do hidróxido de sódio. Pronto, hein? E mais o que ele forneceu, hein? A massa aqui, ó. 32 gramas do metanol. Beleza? Então, agora vamos processar as ideias. Buscar as massas separadamente, porque ele tem essas duas substâncias e essa aqui também. Então, nós vamos ter que descobrir quem é o reagente limitante que está em excesso e depois descobrir quantas gramas de metanol também serão produzidos. Porque 32 gramas é o produto aqui obtido. Certo? 32 gramas está obtido. E a que vai ser encontrada? Nós temos que buscar a resolução do problema, viu, galera? Vamos nessa? Vamos agora consultar a tabela periódica, né? Aí, você está de posse da tabela, carbono, fazer organizadamente aqui, depois a gente apaga. Só para pegar os dados. Vou mostrar aqui, por favor. Ó. C, 12, tem só um carbono, 12. H, massa atômica na tabela é 1, vezes quanto? 3. Vai ser igual a 3. BR na tabela periódica. BR parece que é 80. Vamos ver lá. 80. Vezes 1 vai ser igual a 80. Então, você soma 80 mais 12. Aí, 92. Com mais 3. 95 gramas para cada mol. Como é que é um mol? Então, nós já vamos ter aqui 95 gramas. Cheguei. Hidróxido de sódio feito em outros exercícios vale quanto de massa molar? 40. Como assim, JP? Vamos fazer aqui. O sódio vale quanto? 23. Vezes 1, massa 23. Oxigênio na tabela, 16. Alguns, de tanto você fazer, pega prática. Você já até guarda no seu disco rígido. Hidrogênio, 1. Vezes 1, dá 1. Somando tudo, olha lá que nasceu, 40. Então, você faz esses rascunhos, né, separadamente. Cheguei. Por que eu vou trabalhar aqui? Porque ele me forneceu uma massa também produzida de 32 gramas desse metanol, álcool metanol. Certo? Lá em cima. Ó, carbono, mesmo esqueminha daqui, da ponta. Ó, carbono vale 12, vezes 1, 12. Hidrogênio eu tenho 3 com mais 1, dá 4. Então a massa individual dela é 1 vezes 4. Vai ser 4. Ok? Oxigênio vale 16, vezes 1, 16. 16 mais 4, soma aí, por favor, 20. 20 com mais 12, 32. Então, aqui também vai ser o quê? 32 gramas. Completou a primeira linha em massa. Tudo pizza? Fizemos as 3 pontinhas separadas para cada substância que tem a massa correspondente. Ok? Já tem lá as massas colocadas aqui, na linha abaixo dos números de mols. E agora vamos colocar as massas que estão na receita. Quantas gramas aqui ele forneceu? 142,5 gramas. Nessa aqui ele forneceu quanto para reagir? 80 gramas. E aqui ele não forneceu a quantidade. Nós vamos encontrar ali um X. Ou um Y, um Z, uma letra qualquer, tá?
futuramente. Mas primeiro vamos descobrir qual dos dois que está em excesso. Tá lembrado daquele esqueminha da multiplicação cruzada? Vem cá, ó. Ei, aqui, ó. Multiplica, você vai achar um número aqui. Esse também cruzado, você vai encontrar um outro valor aqui. E se perguntar, qual dos dois é o maior? O maior está sempre em excesso. Certo? Vamos nessa? 95 vezes 80. 95 vezes 80. É igual a 7.600. 40 agora, vezes 142,5. 5.700. Perguntinha. Quem é o maior valor? Para descobrir agora o reagente em excesso. 5.700 ou 7.000? 7.000. Então, quem está em excesso? NaOH. Você já vai escrever aqui, ó. Está em excesso. Reagente em excesso. Quem? NaOH. NaOH. Então, você já descobriu. E esse aqui é o reagente o quê? Limitante. Esse é o reagente limitante. E esse é o reagente em excesso. Sabemos que esse cara aqui reage todo. 142,5. Certo? Agora, 80 gramas não reage todo. Então, aqui vamos ter que encontrar um X para saber a quantidade que vai reagir. E aí, o que você faz? A regrinha, vou mostrar aqui embaixo, para deixar esse canto aqui depois, para finalizar. Deixa eu mostrar bem aqui embaixo. Olha lá. Então, você vai montar aqui o esqueminha dizendo o seguinte, ó. 95 está para 40. 142,5 está para X. O que é esse X? A quantidade que vai se reagir. Ok? X é igual. Esse valor aqui, eu sempre falo para vocês, ele está aqui, ó. Já encontrado para facilitar. 5.700. Dividido por quanto? 95. Você vai achar o X aqui. 95. Quantidade que vai reagir. 5.700 dividido 5.700 dividido por 95. Dividido por 95. 60. Então, quanto de fato vai reagir do que está em excesso? 60. Sobrou 20. Certo? Então, sobrou 20. Porque o excesso é você pegar 80 menos o que reagiu, 60, você vai ter um total de 20 gramas de sobra. E essa é a quantidade que reagiu nessa reação. Olha lá como é que você está se encontrando. Beleza? Então, no lugar do X, aqui não é o 80 que reagiu. O X vai ser igual a quanto? Olha quanto que foi o X que você encontrou. O X aqui, ele vai valer 60. Certo? Então, descobrimos quem é o excesso, quem é a substância que está em excesso, o reagente que limita quanto os 80 vai reagir, que é 60. Tá? E agora ele pergunta aqui, ó, qual a massa produzida? De quem? Do metanol. Isso aqui é o metanol. É um tipo de álcool, tá? Primeiro álcool brasileiro, produzido da destilação da madeira seca. Metanol. Agora vamos mostrar um pouquinho lá em cima para fechar a continha. Eu disse para vocês, ó, para encontrar o Y, eu posso montar 95, deixa eu colocar bem aqui as proporções. 95 está para quanto? 142,5. 40 está para 80? Não, não posso colocar 80. Eu vou colocar a quantidade que reagiu. Foi quanto? 60. A quantidade que reagiu aqui, é 60. Está lá embaixo. Tá? 60. E 32 está para quanto? Y. Você está lembrado do 60 lá embaixo, ó, no cantinho lá? Ó? Aqui, ó, 60.
Então, eu monto as proporções. 95 para 142,5. 40 está para 80? Não, 80 saiu. Na verdade, vai reagir 60. Descobrimos no cálculo, então está para 60. Então, se eu multiplicar a primeira com a última, vai dar o Y. Se eu multiplicar a segunda com a última, vai dar o Y. E os valores serão o mesmo. É isso que eu quero dizer para vocês. O valor é o mesmo, tá? Deixa eu agora apagar aqui parte do que a gente encontrou. Para terminar lá, fazendo favor. Então, vamos fazer a multiplicação. Posso multiplicar esses dois aqui. Poderia fazer o primeiro com o último, tá? Primeira com a segunda e com a terceira. Qualquer valor aqui, primeiro com o último, segundo com o último, o Y vai ter que ser o mesmo. Então, aqui eu vou ter 40 quem? Y. 60 vezes 32. 40 quem? Y, que é igual. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 3 é 18. E um subiu 9 e acrescento 0. Então, você vai ter Y é igual a 1920 dividido por 40. Será quanto vai ser o nosso Y? Olha lá. Estamos finalizando. Então, você pega 1920 dividido por 40. Deu quanto? 48. Olha, o que você achou? 48 gramas de quem? Do metanol. E 32 gramas foram produzidas quando reagimos aqui, ó. Quando nós reagimos 95 com quem? Com 40. E quando a gente reagiu 142,5 com 60, que não é mais 80, vai produzir quanto de Y? Aí o Y produzido foi de 48. Dá uma analisadinha lá, fazendo favor. Certo? Analisa bem. Raciocina lá, ok? Agora ele perguntou na reação qual é o rendimento. Qual é o rendimento? Além de você achar reagente limitante, em excesso, quantidade que reagiu desse que estava em excesso, quanto que sobrou, quanto de álcool foram produzidos quando ele colocou dentro do recipiente 142,5 mais 60 gramas, e não mais 80, tá? Produziu quanto em Y? Produziu 48. Quantos por cento rendeu? Aí você obteve o quê? 32 gramas. 32 gramas é o que ele já deu no problema. E aí você vai obter a regra de 3 da seguinte maneira. Ó, aqui, ó. 32 gramas. Você tem um percentual de quantos por cento? 48 gramas, você também tem que relacionar, né? Você tem que relacionar aquilo ali. Só um minutinho. Vamos relacionar a massa dada com a massa produzida. Quanto que foi produzida? Você pode fazer a produzida aqui foi de quantos gramas? 48 gramas. Está para 100%. Certo? Então, o que você acha aqui é quanto? 48. Então, a massa que você tem, ela está para 100%. E 32, que é a massa obtida. Quantos por cento? Ó, 32 gramas produzidas corresponde a quantos por cento? Vamos entender esse pedacinho aqui da regra de 3. O que é esse 48? A massa obtida. A partir da reação das massas de cada um dos reagentes lá fornecidos, tá lembrado? Então, 95 mais 40 produziu 32.
142,5 com mais 60 produziu quanto de álcool? 48. A massa produzida, ela está para 100% e reagiu 100%. E 32 gramas obtidas corresponde a quantos por cento? Porque 48 corresponde a 100% da reação. E 32 gramas corresponde a quanto? Z. Então, o que é que você vai ter aqui? Produto do meio, produto dos extremos. Então, você vai ter o quê? 48Z, que é igual a 3.200. Isola a letra Z, pega 3.200 e divide por 48. Fazendo isso, qual é o percentual? 66,66%. Olha lá quanto que você obteve. Ou, aproximadamente, você pode chamar 66,7%. Então, a letra Z aqui, que é a incógnita, te deu um rendimento, ó, 66%. É lógico, né, pessoal? É questão de proporcionalidade. Se 48 vai ter rendimento de 100%, uma massa abaixo de 48 vai produzir abaixo de 100. Se for uma massa acima de 48, vai produzir, né, uma massa acima de 100. Porque quanto maior a massa, maior o rendimento. Menor a massa, menor rendimento. Olha quanto que foi o Z. 66,66%. Então, galera, a massa obtida no cálculo, ela está para 100%. E para relacionar rendimento na reação, eu tenho que ter massa de produto. Só reagente não tem como eu fazer rendimento. Eu tenho que fazer rendimento pegando reagente e produto. Rendeu quantos por cento? Rendeu 66%. Tá? Então, quanto é o rendimento desta reação? O rendimento da reação, né, descrita aí para vocês, corresponde a 66%. Então, produziu acima de 50%, então a gente está satisfeito. Aí, como é uma alternativa, uma questão de prova de vestibular, né, caiu no Enem em 2016, letra A, 22%? Não. Letra B, 40%? Não. Letra C, 50%? Não. Letra D, 67%? Sim. 67%, ela aproximou. E letra E, 75%? Então, aqui, ó, 66,6%, ele aproximou tudo isso para 67%. A alternativa aí que você vai marcar, que eu estou vendo aqui no celular, a letra D, tá? Como é uma questão objetiva, você conferindo o Enem 2016, essa questão, que caiu no Enem de 2016. Gabarito, letra D, 67%. E aí, se tivesse as questões sem aproximação, 66,6%. Nós aproximamos para 66,7%. Mas se tratando de alternativa, não tem. Tem o 67%. Então, é ela que soa mais perto do número encontrado. Pessoal, um abraço. Espero aí ter colocado para vocês uma sequência de como chegar a esses resultados. Mais uma aula de estequiometria, mostrando reagente limitante e reagente em excesso. Além disso, descobrir quanto que reage e quanto que sobra. Ponto. Depois, rendimento de uma reação. Eu pegar a minha proporção de reagentes, as minhas proporções de reagentes, e trabalhar em cima do produto para encontrar quantos por cento de fato essa reação rendeu. Beleza? Ó, um abraço e até a próxima com o professor JP. Não se esqueçam de inscrever no meu canal e compartilhar ou dar o like lá para nós. Beleza? Fui, abraço!